Ok. Deixa eu pensar só o que que a gente faz se a gente vai pra. Ah, vamos pra chamada inicial. Vamos fazer tudo Tá, direto, tá, beleza. É melhor porque a gente já tem mais ou menos. Faz de cabeça, né? né? Mais fácil, só tem nós dois também. Você tá no New York ou em Beijing? Eu tô na Times Square, mano. Ah, tá. Arrasou, mano. Começando com o CaCast, episódio 35. Olha que legal, 35 é um número redondo, me dá uma emoção. Eu sou o Cauê Martinelli. Peraí, cara, deixa eu só lembrar um negócio. Eu lembro que eu ia colocar uma música pra esse programa. Ah, lembrei. Começando com o CaCast 35. Olha que legal, 35, número redondo, me dá uma emoção. Eu sou o Cauê Martinelli, estamos aqui para o episódio 35 ao som. Não é uma música, mas todo brasileiro, Davi, você ainda não, talvez não tenha ouvido, mas todo brasileiro reconhece esse som. É o som do Plantão da Globo. E como a gente vai falar de retrospectiva, eu falei, vamos colocar um Plantão da Globo. Quando tocava, cara, é assim, você podia estar tomando banho, você já lavando louça, o que você estivesse fazendo, você parava, o que que a Globo vai mostrar? Era uma loucura, cara. Aliás, Davi, muito bem-vindo ao podcast mais uma vez. Muito bom estar com você em mais um episódio, 35 episódios para ser preciso. O prazer é meu, amigo, e eu gosto muito quando é uma questão assim em relação a números e que termina assim bem redondo, sabe? 35, ou número par, tipo 32, 30. No caso é 35. Eu gosto muito que esse último podcast do ano seja 35. Eu tenho um toque com os números. Mesma coisa acontece com, por exemplo, o volume da TV. Eu tenho que deixar em número par ou múltiplo de 5. É a mesma coisa que acontece com isso. Então, eu gostei do número 35. E falando disso, é um prazer realmente ter compartilhado esse projeto, esse podcast nesse 2020 tão, pero tão difícil e tão estranho, né? Cara, pois é, né? A gente começou esse podcast na pandemia e a gente tem bastante coisa para falar. Hoje é um programa de retrospectiva, mas calma. Hoje é um programa, assim, gente, de conversa de bar, tá? A gente vai falar aqui, o Davi e eu, sobre coisas que aconteceram esse ano, que marcaram, que provavelmente você também te marcou, e aí você vai, junto com a gente, entrar nessa discussão. Inclusive, se quiser, comenta lá no nosso Instagram, @concacast, segue a gente, comenta lá. Então tem muita coisa. Eu já estou com a minha cerveja sem álcool, quero deixar claro. Para quem está vendo no YouTube esse programa, dá para ver que eu estou realizando um sonho. Eu estou com a camiseta do São Paulo, tomando uma cerveja sem álcool na Times Square dos Estados Unidos. É maravilhoso esse E, e, podcast. e eu, e eu quero falar o seguinte, tipo, o São Paulino que nos está ouvindo, que está escutando esse podcast, depois do jogo, eu quero saber se ele está escutando com um ânimo assim bem legal e muito feliz ou tá muito triste. Tomara que esteja muito feliz porque eu aí vou compartilhar aí a sua alegria aí, Cauê, do seu tricolor. Eu tô feliz porque, no caso, a gente tá gravando antes dos jogos acontecerem da Copa do Brasil, os dois jogos. Mas, bom, depois, quando for ao ar esse episódio, aí já vai ter tudo acontecido. Eu não sei nem como que eu vou estar no dia. Bom, espero que até o Não, lançamento desse episódio eu esteja bem. e você falou, vai ser conversa de bar, mas ninguém vai ficar bêbado, tá, pessoal? Tudo bem? A gente precisa estar sóbrio para falar de assuntos importantes, né? Exatamente, por isso a cerveja sem álcool, inclusive. Bom, vamos lá então para nossa conversa de hoje. Bom, vamos lá então para nossa última conversa desse ano. Ah, não, eu vou deixar aqui, ele já sei o que eu vou fazer. Vamos lá então? Vamos. Beleza. Bom, Davi, essa é a última conversa, agora só ano que vem, rapaz. Olha só a piada de tiozão. A gente falou tanto disso no último É. episódio de Natal, né, cara? Mas é mesmo, esse é o As último episódio do piadas, ano. É, das piadas. as piadas, os comentários, tipo, comuns, e já, mas assim, é verdade, parece que, eu não sei se aconteceu com você também, Cauê, ou com nossos ouvintes aí, mas eu não sei se falar que se o ano passou rápido, se passou mais devagar, porque foi um ano tão estranho, tão diferente aos anos Atípico. anteriores, atípico, que eu não sei se para você foi muito devagar ou passou muito rápido. Eu sei que a gente já está nos últimos dias do mês de dezembro e também nos últimos dias do ano, né? Eu acho complicado falar nisso, né? Porque toda vez que passa, a gente fala, nossa, passou rápido. É aquele É, negócio, então você fala depois. Mas ao longo do ano, eu acho que tiveram momentos, e eu acho que quem tá ouvindo a gente também, você que nos ouve aí, acho que deve ter passado por isso também. Teve momentos, cara, que, tipo, se olhava assim e falava, caraca, não passa, entendeu? Tipo, não tá passando. Não só a pandemia, mas não tá passando o tempo, entendeu? E eu acho que esse processo
de muita gente ter ficado em casa, eu acho que fez com que o processo de passar o ano demorasse mais, entendeu? Hoje a gente olha Sim, e fala, passou rápido, mas até o momento não foi assim não, quando a gente estava vivendo o ano, sabe? eu concordo com você, porque também tem muito a ver a questão do coronavírus que roubou a atenção de todo mundo, né? O coronavírus foi a notícia principal e cada coisa que acontecia tinha lugar nos jornais, na TV, na conversa, na fala dos jornalistas, só que assim, o tema principal foi o coronavírus, então deu a sensação de que a gente não saía mais daquele mês de março, abril, que começou tudo, né? Porque todo mundo falava de corona, todo mundo em casa, como você falou, então, a sensação também, tipo, que o tempo não Cara, passou rápido como os outros anos, porque aconteceu isso do corona, né? não, cara, você me lembrou um negócio que toda vez quando chega o carnaval é uma desgrama. Pra quem gosta de carnaval é muito legal. Eu não sou fã de carnaval, mas não é nem por isso. A questão é que quando você vai procurar, tipo, notícias, ou você vai tentar fazer um noticiário que seja, né, pra quem trabalha com isso, pra quem quer pesquisar, quer ler alguma coisa, mano, você não acha, só acha coisa de carnaval. Ok, faz sentido, porque é a época do carnaval, entendeu? E aí, esse negócio do coronavírus me lembrou muito o carnaval no sentido de notícia, tá? Vou explicar, tá, gente? Que daqui a pouco eu vou falar que eu tô comparando carnaval com coronavírus. Não é isso. Ah, no sentido de notícia. Cara, pra onde você olha só tem notícia da Covid, da Covid, da Covid. Mas, mal ou bem, você gostando ou não do carnaval, o carnaval ainda é uma festa. São, é um momento que as pessoas estão tentando extravasar, estão felizes e tudo mais. Agora, o coronavírus, a gente tá falando de uma pandemia. Você imagina você passar quase o ano inteiro, cara, vendo notícias de pandemia é horrível. Tanto é que no começo a galera tava loucona, vendo várias coisas. Depois uma galera se afastou. Eu mesmo fui uma dessas pessoas, tipo, se afastou um pouco porque não tinha condição. Cada dia novos casos, cada dia novos casos, cada dia acontecendo isso, aquilo. E aí o vírus vai mutar, vai virar outro vírus. Agora voltaram com essas notícias por conta dessa nova subida, né, de gráfico de contaminação do Sim. coronavírus. Não, e Cauê, o difícil ao longo do ano foi que a notícia não era descobriram a vacina, tantas pessoas foram vacinadas, tal país se erradicou o coronavírus. Não, era hoje 1.000 pessoas morreram, hoje Uhum. 900 pessoas morreram, hoje 50.000 novos infectados. Então, todo dia era uma notícia ruim em relação ao coronavírus. Então, assim que já passaram 9 meses, mais ou menos, e ainda a vacina está chegando. Alguns países começaram a vacinar, estamos falando do Reino Unido, Estados Unidos. Então, é tudo muito assim, notícia É muito ruim. desgastante, cara. Tudo É, que envolve. é isso. Então, eu acho que isso foi também uma questão muito difícil de abordar nesse ano. Mas não só de coronavírus foi o ano, né? Tem muita coisa que aconteceu. Talvez as pessoas não saibam, mas muita coisa aconteceu. A gente não tem tempo para falar aqui. Isso aqui não é o retrospectiva da Globo ou de qualquer canal que seja, tá? Então, se você tá achando que aqui vai ser um momento Jovem Pan, que a gente vai falar, Deus me livre, Jovem Pan, não, mas que a gente vai ser algum meio de imprensa aqui que vai super fazer uma retrospectiva, não é o caso. Mas enfim, vamos lá. Um dos temas, Davi, que eu acho que é um tema pesadíssimo que a gente já chegou a discutir no episódio 26, né? Que é a respeito do abuso sexual, né? É a cultura do estupro, né? Que foi, se eu não me engano, foi o nome do episódio. Mas esse caso, mas a gente viu novos casos acontecendo, né? Inclusive, eu acho que o mais que ficou mais conhecido aqui no Brasil, não sei se você acompanhou, o pessoal que nos ouviu talvez tenha acompanhado, que foi o caso do Márcio Smelling, né? Que é um ator, ele é diretor era, né, diretor do núcleo de comédia, de humor ali da Globo, e ele foi acusado, né, de assédio contra uma atriz da Globo também, a Dani Calabresa, que é humorista. E aí, cara, quando veio à tona esse assunto, não sei se você chegou a ler, Davi, a matéria da revista Piauí. Você chegou a ler ou não? Eu li o testemunho dela e confesso que eu segui o caso pelo Twitter, que sempre tem aí as atualizações em relação ao jornal, e eu li como ela foi contando o que ela sofreu, como ela como foi o assédio realmente, essa situação lá na Globo, como também tem uma questão de abuso de poder, né? O cara que tem autoridade, o cara famoso, o cara reconhecido, que aproveita essa oportunidade com uma pessoa mais frágil, com uma pessoa que está querendo, tipo, ter um espaço aí na mídia, né?
E eu lembro de ter lido bem o que ela contou e realmente é uma situação bem constrangedora, né? Porque ele, em um momento, fala de uma casa, a casa dele, se não me engano. É, ela foi lá, ela tinha um monte de pessoas lá, ele humilhando ela, dando assim umas indiretas, né, em relação eh, ao trabalho e algumas coisas que ela tinha que fazer. Então, foi realmente pesado ler aquele testemunho. Só me justificando, eu tava rindo porque o rapaz que divide apartamento comigo passou, esqueceu a máscara e voltou. E assim, Eu é um processo suspeitei. não, é um processo natural aqui em casa. A gente esquece as coisas. A gente sempre sai 2, 3 vezes para poder, de fato, sair, porque esquece máscara, esquece as coisas, enfim. É. O negócio da revista Piauí foi muito chocante. Para quem não leu, eu vou deixar o link na descrição do podcast para a pessoa poder ler. Cara, é muito chocante, porque dá alguns detalhes, né, do que teria acontecido, fala a respeito dele tentar o tempo inteiro, do Márcio Smelling, né, tentar o tempo inteiro dar em cima da Calabresa, e não só dar em cima, tá? Assediando mesmo, ao ponto de tentar beijá-la numa apresentação que estava tendo internamente na Globo, né? E também depois tentar não, ele esfregou o órgão genital dele nela, né? E aí diz que isso ficava acontecendo. O título da matéria é muito forte. O que mais você quer, filha, para calar a boca? Então, ela dá muitos detalhes. A Dani Calabresa foi até a direção da Globo, reclamou várias vezes, em várias instâncias da direção, e essa coisa foi meio que ficando acobertada. E aí o Márcio Smelling, ele chegou a ser afastado da Globo. A Globo deu uma nota, né? Na época, escreveu uma nota como que se ele tivesse pedido demissão, se afastando por questões pessoais, mas o assunto era muito mais sério. E aí eu acho que, cara, a gente tem que discutir muita coisa nisso, a gente não vai ter tempo, é mais uma recapitulação mesmo. Mas eu lembro quando a gente conversou no podcast, a Mayara, que é A advogada, né, Mayara. que estava com a gente, ela falou: andar na rua, a mulher quando anda na rua, ela anda com medo, e esse medo é real. Vou até colocar um trecho. E é muito forte quando você ouve ela falando isso, porque além de advogada, tudo ela é mulher, e ela deve provavelmente viver ou ter vivido algo parecido. Então, esse caso do Márcio Smelling, que ainda não foi julgado como culpado, tá todo o processo na justiça, então a gente vai tentar tratar ele aqui como um suspeito de ter cometido assédio, né, gente? A gente não pode culpabilizar ele ainda, apesar da matéria, e isso é bom deixar claro, eu tô colocando isso de um ponto de vista jornalístico, cada um tira as conclusões que as pessoas querem tirar e tudo mais. Mas é interessante, né, Davi, como que esse comportamento ele é reforçado e como existem pessoas que apoiam esse tipo de comportamento, cara, é surreal, sabe? E eu quero falar algumas coisas que eu ouvi de pessoas. Olha, e o perigoso é o seguinte, que você escuta esse tipo de pensamentos e comentários até no mundo cristão, independentemente da religião, tá? Não estou falando de uma religião específica. Um contexto onde talvez você para pensar... um comentário que não tem que existir em nenhum lugar, obviamente, mas você para pensar em setores assim, tipo, momentos em que você fala, cara, é necessário. Tem pessoas que acham que a mulher provocou essa situação. Aquele comentário, né? Mas você tinha... qual roupa você está usando nesse momento? Pessoas que acham que essa questão do feminismo que cria consciência em relação ao estupro é uma questão de meninas doidas que não têm outra coisa para fazer. E tem muito esse pensamento. É, e eu fico preocupado porque ainda existe e está muito presente na sociedade. E olha só, eu parei para pensar no seguinte: muitas vezes a gente pensa na questão de assédio e violência em relação a um cara que assedia uma mulher desconhecida ou no trabalho ou na faculdade, etc, etc. Mas também existe uma violência entre homem e mulher dentro da família, em relação irmão-irmã, na relação pai-filha, avó-neta. Ou seja, existe uma relação de abuso de poder e violência, não somente na questão sexual, como aquele caso que você trouxe, que também é uma questão muito, muito séria, né? Mas Uhum. também existe ainda essa violência homem-mulher em diferentes âmbitos, não sei se é a palavra certa em português, Sim, em perfeito. diferentes âmbitos da família, também do trabalho, da faculdade, etc. Ou É, seja, é uma questão a pensar muito, né? Porque a gente falou muito, desculpa aí, a gente falou muito
da questão de violência além da questão de estupro, né? E tivemos um podcast com Jennifer, né? Falando da violência no dentro do matrimônio e tal. Mas eu acho interessante que essa construção de violência já começa na casa, continua na escola, pode acontecer também em lugares que a gente não espera, mas acontecem, por exemplo, como uma igreja, enfim, as instituições, né, da sociedade. É uma coisa que continua e se reforça dia a dia. Agora, essa questão de abuso está mais questionada por conta dos movimentos feministas que começaram a questionar, mas ainda está muito presente. Eu acho que essa é uma grande preocupação, né? Cara, você tocou num ponto que eu achei interessante. Eu vi uma entrevista da atriz Letícia Spiller, ela é muito conhecida aqui no Brasil, e ela falou a respeito disso e tudo mais. Ela falou que para ela foi muito chocante, porque ela conhecia o Melin de uma outra maneira. Ela começou com ele no teatro e ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito educada, né? E eu não vou entrar no mérito dele em si, do comportamento dele em si, mas o que eu lembro, inclusive que a Mayara falou muito a respeito disso, às vezes a gente imagina um abusador, um estuprador, como um monstro, sabe quase aquela imagem religiosa que antigamente se tinha no período medieval, que o demônio era aquele bicho de chifres com um tridente, né? Aquela imagem Sim, quase cartunesca do demônio representando o mal, né? E essa visão do mal ainda acho que meio que existe na cabeça das pessoas, uma coisa meio intrínseca, porque a gente olha para o abusador, a gente olha para outras figuras que têm um comportamento grotesco, pedófilo, e a gente imagina que o cara vai ter chifre, vai ser chifre, né, modo de falar. sim. Mas não é assim, né? E eu achei interessante você falou, porque isso acontece e pode acontecer em vários âmbitos, no meio religioso, seja ele qual for a religião, na casa de uma pessoa, isso pode acontecer. Eu acho que isso traz um alerta. Agora, um outro ponto, cara, que eu acho muito forte a respeito de tudo isso, é a dificuldade que a Dani Calabresa e outras mulheres acabam tendo, e o dela ficou muito evidente, de conseguir fazer com que esse caso seja investigado, entendeu? Independente se a pessoa cometeu ou não, mas de pelo menos ser ouvida. E isso falta muito. Às vezes a gente cobra uma punição imediata para o que acontece. E a punição tem que ser mais rápida, isso é fato, a gente não discute isso. Mas eu acho que a gente deixa de discutir um ponto muito importante, que muitas das denúncias mal chegam, entendeu? A mulher não consegue nem falar a respeito disso, ela às vezes não é nem ouvida, entendeu? E o caso já é tido como, mas será que foi isso mesmo? A vítima é sempre descreditada ou desacreditada em vários momentos, entendeu? Eu acho que tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser feito de uma maneira muito coerente, de uma maneira mais rápida, é fato, mas ver o caso da Dani Calabresa e do Melin e tudo o que aconteceu, cara, me faz pensar muito a respeito de como uma mulher sofre para conseguir fazer com que casos como esses cheguem até autoridades e cheguem muitas vezes até a mídia ou a pessoas próximas. Falar para alguém próximo já é uma luta muito grande. É muito chocante isso, né? O Cauê já aconteceu inúmeras vezes. Eu vou falar da Argentina por uma realidade que eu conheço. Mulheres que foram assassinadas pelo ex-esposo, pelo esposo mesmo, ex-namorado, etc. E investigando o caso, o que acontecia? A mulher já tinha ido para a polícia 30 vezes denunciando situações de agressão e a polícia nunca fez nunca avançou nessa Hum. investigação, entendeu? Não cuidaram essa pessoa. E acaba sendo o quê? Acaba sendo um femicídio. Então, a questão da mulher é muito difícil se expor nas redes sociais, porque acontece essa revitimização, né, que a gente falou naquele podcast com a Mayara. É, mas acontece isso, se é difícil se expor nas redes sociais, é difícil denunciar isso na mídia. Imagina essa mulher que foi tantas vezes para a polícia, para a delegacia, se não me engano se esse é o termo é preciso, denunciou a situação e nunca foi escutada, nunca foi ouvida. E acaba sendo isso, acaba sendo um femicídio. Então, eu acho que ainda falta muito. Avançou bastante essa questão de criar consciência, né? Mas falta muito ainda, seja na instituição da polícia, na família, na escola, etc, etc. E eu acho que o trabalho e a conclusão que a gente chegou naquele podcast é que falta muito em relação à informação para os homens, para nós. A gente ainda não tem muita formação em relação a isso. A gente acaba conhecendo mais sobre o assunto porque estamos no mundo do jornalismo, porque falamos com pessoas, A porque gente nos grava um interessamos, podcast. criamos um podcast,
Mas o que acontece com aquele cara que talvez tipo tá nem aí com as questões sociais, entendeu? E falta muito disso e a responsabilidade é das escolas, das instituições como a igreja, da família, obviamente, né? E falta muito ainda, falta muito de verdade. Bom, um outro tema aqui para a gente discutir é a respeito da morte de pessoas pretas, de pessoas negras, né? Ainda existe esse debate, eu vou ficar no meio termo aqui. Mas a gente no episódio 6 foi a primeira vez que a gente falou sobre isso, George Floyd e o racismo, foi quando morreu o George Floyd, né? Ele foi ele foi morto por policiais lá nos Estados Unidos. Você pode ouvir o podcast e tem inclusive o áudio, ficou famoso, I Can't Breathe, né? E aí virou um bordão dos protestos contra a morte de pessoas negras nos Estados Unidos. E também a gente falou sobre isso no episódio 19, NBA e o racismo, que a NBA ia voltar na época, e muito com essa bandeira dos protestos, né? Contra o racismo e tudo mais. E esse ano aconteceram vários casos, tá? Vários casos. Mas um específico, acho que me chamou a atenção e de muita gente, foi a morte de um rapaz negro. Ele tinha 40 anos, o João Alberto Silveira Freitas. Ele foi espancado por 2 seguranças até a morte em um Carrefour lá em Porto Alegre. Qual que é o grande lance disso, né? Eu Uma coisa que me choca assim é a gente ter visto o que a gente viu esse ano, não somente nos Estados Unidos, mas tiveram outros casos de mortes aqui no Brasil de pessoas negras, de pessoas inclusive estavam andando na rua e foram espancados, pessoas sofreram racismo e acabaram sofrendo algum tipo de violência, não necessariamente morreram. Mas esse caso é mais um entre muitos e que mostra o quê? Que esse tema, que esse acontecimento, na verdade, não é uma coincidência. Eu acho que já há muito tempo as pessoas deveriam ter se ligado para isso, né? Mas não é uma coincidência. E aí eu me lembro que pouco tempo depois, assim, o Mourão, né, vice-presidente do Brasil, tem uma declaração ridícula, absurda, abjeta, sei lá que adjetivos eu posso dar para isso, ridículo, né? Falando que não existe racismo no Brasil. Se não existe, o que foi que aconteceu ali, entendeu? Ou o que acontece com muitos negros que sofrem com isso ainda hoje? Como você fala para pessoas que sofrem com isso que não existe racismo? Então, é um tema pertinente, a gente não vai se alongar aqui, porque a gente já discutiu isso várias vezes, mas mais uma vez a gente volta a falar sobre isso, porque é um assunto que volta e meia acontece, é uma coisa que volta e meia acontece. Na verdade, acho que acontece sempre, a gente de vez em quando recebe notícias, né, Davi? Sim, e acho que os dados são os que falam, né, Cauê, em relação a se existe ou não existe racismo Por favor. no Brasil. Aconteceu também faz pouco tempo, eu não lembro de verdade o nome das crianças que morreram naquela troca de tiros lá no Rio de Janeiro, se não me engano. Isso. Então, você começa a ver aí crianças, cara, a maioria são negras. A questão de pessoas mortas por a polícia, a maioria são negras e de determinada idade também. Então, se os números falam disso, então o que que acontece? Que é uma questão do azar. Não, negro é casualidade que ele passou na frente da polícia. E por isso que, não, cara, não é casualidade. Existe o racismo, e esse racismo está, entre aspas, institucionalizado também. Não sei se esse termo está certo em português, porque acontece isso. Então, se a polícia, que é uma instituição, vai tratar uma pessoa de um jeito e porque negro vai tratar de outro jeito, com mais violência, ou vai achar que esse cara roubou. Aconteceu um caso, olha, estou pensando agora, eu não sei se foi, eu acho que foi nos Estados Unidos, cara, eu não me engano, que uma menina sofreu de assédio de um estranho na rua. Não, foi aqui no Brasil, olha só, foi no Brasil. Estava sofrendo de assédio por um cara e foi um outro jovem negro a defender ela. E esse cara que estava assediando essa mulher aí na rua, com um arma, era se não me engano, um policial retirado, com um arma foi agredir esse jovem negro que defendeu essa mulher. Olha Uhum. só, as pessoas achando que era o contrário. Então, o que acontece? O que acontece no Brasil, o que acontece no resto do mundo, né? Que a cor de uma pessoa é uma referência se essa pessoa é criminosa, se não é criminosa, o que você enxerga essa pessoa quando você olha para ela, independentemente da raça, da cor, enfim,
pessoalmente, eu nesse ano, com a questão do Floyd, com a questão das discussões que surgiram em torno ao racismo, eu aprendi muito, né? Porque eu confesso, a gente não tem muita formação em relação ao Assim, racismo. E existe, mano. Então, quando você não tem informação sobre isso, você acha que não existe. Mas quando você começa a se informar, quando você começa a ver os dados, a realidade, e é o que a gente falou, quantos mortos negros para a polícia nesse ano, quantas crianças negras morreram nesse ano, enfim. Aí você começa a ver, não, existe, entendeu? você falou de dados, eu peguei um dado aqui da DataSUS, que foi obtido pelo site wall.com.br, e nesses dados constataram que mortes de negros por violência física cresceram, sim, mortes de negros por violência física cresceram em 59% em 8 anos. Aliás, desculpa. Mortes de negros por violência física crescem 59% em 8 anos no Brasil. Ou seja, em 8 anos cresceu aí 59% a violência física contra negros. É surreal. E eu acho que quanto mais a gente se mantém nessa mentalidade indolor, nesse discurso negacionista, tem muita gente que hoje em dia idolatra políticos, idolatra figuras públicas e não consegue pensar por si só. Eu acho que isso é um perigo, porque quando a gente passa a ter um discurso negacionista, eu não estou falando para ter um discurso onde você abraça tudo e a todos, mas quando você nega que realidades existem e acontecem do seu lado, como o racismo, como o estupro que a gente comentou um pouco antes aqui, e outras tantas coisas, como uma pandemia que está acontecendo, você pode concordar que ela não é tão letal ou não, mas ela está acontecendo. E você negar que ela exista ou falar que é um jogo político, isso é negacionismo. Isso é um absurdo, isso é uma viagem. Eu não sei o que acontece com as pessoas, entendeu? Mas quanto mais a gente ficar indolor em relação a tudo isso e mais descrente, as coisas vão continuar acontecendo, entendeu? E eu achei legal porque a gente comentou da NBA, né, de como os atletas se manifestaram, de como toda aquela temporada final ali na bolha da Disney, né, em Orlando, como tudo isso foi muito voltado para esse discurso de mudança e como eles foram contra, e tanto é que o Joe Biden acabou ganhando nos Estados Unidos por conta do Trump, inclusive se manter muito distante dessas questões ou nem se colocar à disposição para discutir a questão do racismo, muitas vezes até negar a existência dele, como muitos políticos fazem aqui no Brasil. E as pessoas foram às urnas, lá o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, e escolheram o outro presidente, seja ele bom ou não, mas muito por essa questão ideológica. E aqui no Brasil, muitos jogadores têm se manifestado. Recentemente, né, Davi, teve um jogo na Champions League, né, um time da Turquia com o Paris Saint-Germain, eles se recusaram a continuar jogando por conta de uma ofensa racial que o Dembabá sofreu, né, do quarto árbitro, ou seja, uma autoridade do jogo cometeu esse tipo de crime. Recentemente a gente tem visto vários outros casos no esporte, então é legal ver que os jogadores estão se manifestando, figuras públicas, que é quanto mais pessoas se manifestarem, mais chance a gente tem de mudar esse comportamento. Isso mesmo, Cauê. Eu acho que pessoas famosas, no caso do Neymar, por exemplo, que está envolvido naquele jogo, é muito importante que ele se manifeste, né? Porque são pessoas que, é, cara, são ídolos para muita gente. Agora, se eles têm um posicionamento de questões sociais, no caso como racismo, isso é muito bom. É muito bom, além da questão do show, do show bonito, como que é o corte dele, enfim, a moda que ele impõe, assim, nos caras que são fã deles, essa questão social é muito importante, porque o posicionamento dele vai influir em crianças, por exemplo, e é importante isso, tipo, que a geração do futuro também tenha eh, essa consciência social, entendeu? E eu acho da hora, não a situação, porque é triste, o racismo é triste, né? Mas eu acho muito da hora o que o time fez, de não continuar. Ah, Numa liga tão sim. importante, né? Isso, E a cara, isso é muito. O visibilidade que tem, futebol né? E o futebol, cara, é o esporte mais famoso do mundo, entendeu? Então, eu acho da hora. Aconteceu também com a NBA, né? Uhum. Já também os caras se posicionaram, então eu acho que podemos ter um esperança no esporte também como uma maneira de se manifestar em relação a problemáticas sociais como o racismo, no caso. Com certeza. Davi, só uma coisa aqui, eu vou. Esse esquema do desembargador que xingou o policial, não vai dar muito tempo de falar, então eu vou deixar ele de lado e se der na telha eu falo Tá, porque ele tem a ver com coronavírus. Então eu só vou tá. passar pelo esquema das queimadas aqui e aí depois a gente já vai pro Covid, pra Covid, tá bom? Uhum, Aí você tá, puxa depois o esquema da Covid. beleza.
Bom, tem um tema, Davi, que a gente não chegou a falar no podcast. Uma pena, não deu tempo da gente gravar, as coisas estavam acontecendo, a gente já tinha uma gravação meio que agendada, a gente acabou que não conseguiu mudar de última hora, como a gente já fez várias vezes ao longo do ano. Surgiu um assunto, a gente mudava o tema do podcast, né, que a gente tinha planejado. Mas as queimadas, né, na Amazônia, no Pantanal, foram coisas que foram bem faladas esse ano, assim, e muita gente não dá muita importância para essa questão ambiental. Inclusive, eu ainda tenho o sonho de, quem sabe, trazer aqui um jornalista ambiental, pessoas que trabalham com isso, para a gente ter uma conversa a respeito de qual a importância disso, né? Não ficar só naquela coisa da escola, ai, porque prejudica, é o efeito estufa, camada de ozônio, mas entender até economicamente, do ponto de vista biológico, o que isso implica, eu acho que é bem interessante, assim, mas, cara, eu estava vendo uma matéria referente ao dia 22 de outubro desse ano, no caso 2020, caso você esteja ouvindo 2020. Se você não está ouvindo em 2020, enfim, é outro ano já. O número de queimadas da Amazônia até o dia 22 de outubro de 2020, ano em que estamos gravando esse podcast, ele já era maior do que o registrado em todo o ano de 2019, ou seja, o ano anterior ao que a gente está gravando. Foram registrados 89.604 focos de incêndio. Cara, de outubro já era maior do que todo o ano anterior. E aí teve uma polêmica também, porque no final de agosto, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil anunciou a suspensão de todas as operações de combate ao desmatamento ilegal e a queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal por um bloqueio financeiro determinado pela SOF, a Secretaria de Orçamento Federal. Os recursos foram posteriormente desbloqueados e as ações retomadas. Mas existem uma série de polêmicas aí envolvendo essa queimada no Pantanal e também da Amazônia, obviamente, mas é surreal como o Brasil ele tem umas discussões meio retrógradas. Vários países já avançaram na discussão do clima, na discussão dessa questão do desmatamento, do cuidado com as florestas. Muitos países, inclusive, discutem essa questão relacionada ao Brasil, e o Brasil não discute. O Brasil, na verdade, retrocedeu em políticas ambientais, o que eu acho bizarro, entendeu? Mas. Lembra que o Biden falou a respeito e o Bolsonaro teve uma resposta bem. Eu acho que virou um meme, né? Se não for na saliva, quando acaba a saliva, sobra pólvora, um negócio assim. Sobra pólvora, né? E eu lembro, Cauê, que lá no começo do ano, a pessoal da rádio onde eu trabalhava me ligou perguntando o que estava acontecendo com as queimadas no Brasil, né? Antes, inclusive, da questão do coronavírus, olha só. E eu lembro que estava aquele debate, né? Sobre as ONGs e o governo. O governo acusava as ONGs de provocar Isso. as queimadas porque o governo tirou o dinheiro das ONGs. E as ONGs, tipo, respondiam, não, o governo do Bolsonaro não tem um controle realmente sobre as queimadas no Amazonas, não está favorecendo as leis que protejam o Amazonas, enfim, era aquele debate, né? Antes do corona, ocupar os principais jornais do país. Uhum. Então, a questão, além de ser um tema sério, virou esse confronto político, né? Esse confronto político, como já aconteceu também com o coronavírus, com muitos temas aqui no Brasil, acontece em muitos países, não só no Brasil. E era esse debate, né? As ONGs, o governo, o que alguns meses depois falou o candidato que agora é presidente dos Estados Unidos, o Biden, e a resposta do Bolsonaro. Enfim, eu acho que o posicionamento do Bolsonaro, seja para queimada, para corona e para muitos temas, foi uma coisa assim bem para pensar, né? Para não falar outra coisa. Controverso, né? Eu vou dar minha opinião. Controverso. Eu vou dar minha opinião aqui a respeito disso que você colocou do Bolsonaro, e eu não acho, para ser bem honesto, que certos posicionamentos dele sejam absurdos, sabia? É a minha opinião. Eu não acho que muita coisa que ele se posiciona é absurda. A maneira é como ele se posiciona, como ele se coloca perante alguns acontecimentos, sabe? Porque o fato dele se posicionar na pandemia, falando, olha, eu não acho que é bom a gente ter um isolamento completo, porque muita gente vai ficar pobre, vai ferrar um monte de gente, e o Brasil, de fato, o Brasil é um país em que tem muitos trabalhadores informais, isso é realmente preocupante, e ele tem uma certa razão nisso. O problema é quando... Certeza. O problema é quando você olha com desdém para as mortes que aconteceram e estão acontecendo, ou tratar a pandemia como uma gripezinha. Esse é o meu problema, entendeu? Em relação a esses posicionamentos em si. Mas, como todo bom brasileiro, espero que o governo dele saia bem e que o Brasil saia bem dessa crise, que eu acho difícil nesse momento, e que a gente consiga ter políticas mais eficientes sociais e, obviamente, políticas ambientais
que contribuam para um país que é tão diverso em fauna, flora, enfim, várias coisas, entendeu? Não, e uma problemática essa questão das queimadas no Amazonas, no Pantanal, é uma situação que, por exemplo, também no meu país foi uma questão central, porque lá também aconteceram queimadas e eu não quero dizer que seja comprovado porque é uma questão que está sendo investigada pela justiça, Uhum. mas tem muita coisa tipo assim de plantações de soja, acho que se fala assim em Soja. português, soja, e muitos falam disso, né? Tipo, queimadas ou incêndios feitos intencionalmente para ter, como seria, mais terra para Uhum. essas plantações, entendeu? Também tem as questões de construções, de bairros privados, condomínios fechados. Tem muita coisa envolvida assim que foram coisas que foram denunciadas, principalmente na mídia, e que a justiça está investigando. Mas essa questão de queimadas que começaram intencionalmente, cara, é uma questão que o governo e as ONGs têm que cuidar muito, né? Porque, cara, como assim, mano? Um incêndio acontece de maneira intencional e vira esse problema gigante que envolve um país inteiro. É, aí, eu acho que eu enxergo essa questão com muita preocupação, né? Porque a consciência do cuidado ambiental é uma questão muito presente hoje em dia. E ainda acontecem queimadas intencionais ou incêndios. Cara, é muito, muito absurdo, muito estranho, mano, isso. Obviamente que sempre tem interesses por meio. Pode puxar o esquema da Covid aí. A gente já Tá, gravou bastante, inclusive. Vai fundo aí. tá. E a principal notícia, meu Cauê, do ano, que ninguém O pode quê? negar São isso, Paulo campeão. São Paulo na final adivinha? da Copa do Brasil. Não, peraí, mano. Tô Ainda tô não, falando ainda. antes, tô falando antes de Nossa senhora, acontecer. você sabe que isso é azar, mano. É muito arriscado, né, cara? É muito arriscado. Cara, Covid-19, coronavírus, que foi o principal tema do ano, né? Que ferrou muita gente obviamente morreu, principalmente, muita gente perdeu trabalho, muita gente é, perdeu a saúde, consequências na saúde, consequências na economia, e cara, ainda, eu acho que ainda nós sabemos quais vão ser as consequências, tanto na saúde como na economia dos países, quando esse coronavírus acabar. São tantas consequências, né, que você fica pensando, que mais vai ter de consequência? E assim, é aterrorizante, porque a gente mencionou no começo do programa, falando a respeito das vacinas, e, cara, a esperança de todo mundo é tomar a vacina, né? Eu até já zoei aqui no podcast, acho que no episódio 5, sei lá, faz um tempo já. Mas eu tava zoando que quando começou a pandemia, tudo, a gente achava que ia durar um mês, 2 meses, e foi aumentando, a gente tá até agora, né, em distanciamento social. Mas o ano que, tipo, quando saísse a vacina, eu já ia sair com roupa, com a mala, com roupa de viagem, tudo. Cara, é surreal. Mas, assim, falando especificamente algumas coisas do coronavírus, só dar um dado, né, antes, dar alguns dados, na verdade. Até o presente momento dessa gravação, o Brasil tem mais de 7 milhões de casos, 7 milhões, 320 mil, cerca, né, disso. Tem cerca de 6 milhões e 500 mil pessoas recuperadas, né? E até o presente momento, 188 mil mortes. É quase a população da cidade onde a gente mora. Imagina que a cidade onde a gente mora desaparecesse. Você que é Uhum. ouvinte de Jacareí, interior de São Paulo, ou você que mora numa cidade com cerca de 180, 200 mil habitantes. Imagina que essa cidade desaparecesse, e é isso que o coronavírus fez. Pelo menos que a gente tem de informação, né? Existem muito mais. Então, o coronavírus, ele não só, que é o mais duro, ele não só trouxe a morte de pessoas que as pessoas obviamente amam, de familiares e amigos, a perda de pessoas próximas, que é o mais dolorido de tudo, mas ele trouxe prejuízo econômico, ele trouxe prejuízo político, porque ele gerou uma intriga política, e não é culpa do corona, né? Acho que é culpa dos políticos mesmo. Mas ele gerou uma série de prejuízos que não sei se um dia vão conseguir ser reparados, se a gente vai reparar isso. Talvez economicamente sim, mas em vidas é impossível. Então, foi um ano muito difícil. Eu confesso, Davi, que eu consegui me manter meio são, assim, durante quase todo o ano, mas em um outro momento baqueava, sabe? Olhando toda aquela realidade e tudo que a gente viveu, entendeu? E que a gente vai viver ainda, porque o próximo ano
Bom, depois eu falo sobre isso, não vou adiantar demais. Fala aí você um pouco. Não, e muitos falam que agora o Brasil está naquela famosa segunda onda, né? É. Outros falam que a segunda onda ainda não vem, enfim, tem Mas, rapaz, tem gente muitas. falando que nem a primeira onda veio ainda, que a gente tá esperando É, o ápice. Enfim. então, aí, tomara que essa pessoa esteja errada, porque já muita gente morreu, muita gente morre por dia, e acho que a morte é a principal consequência do coronavírus, a morte, porque uma pessoa que morreu já não consegue fazer nada. Mas a questão econômica também, empresas pequenas, né, que tiveram que fechar as portas porque não tem jeito. Uhum. E é muito estranho assim, Cauê, porque pessoas que estão fazendo muito dinheiro, por exemplo, empresários dos shows, espetáculos, assim, é um setor que faz muito dinheiro. O Covid acabou com isso, porque já não tem shows, não tem. Bom, o futebol parou por várias semanas, enfim. Mas assim, uma coisa, Cauê, que eu fico pensando, cara, como é a questão política mais ainda, porque o governo, o Estado, né, obrigou a um cara a fechar as portas do restaurante, tá perfeito, né, porque temos que cuidar da saúde, Uhum. tentou ter alguma medida em relação à economia para essas pessoas não fecharem as portas, foi suficiente? Não, porque muitas pessoas perderam o trabalho, mas sim, é muito estranho porque assim, você fecha a porta no restaurante, mas você não faz nada em relação às manifestações, seja na rua por uma questão X, e também você tem torcedores de um time se aglomerando, comemorando um jogo, e a polícia tipo, o governo não tem nada para fazer porque controla muita gente. No meu país teve aquela questão do velório do Maradona, que teve milhares de pessoas se aglomerando para aquele velório. Hoje em dia que você tem a Copa Libertadores que está rolando, a torcida dos times que são vencedores se aglomeram Na perto do estádio rua. comemorando. Então, cara, é muito difícil. Eu tento me colocar no lugar daquele cara que tem um restaurante pequeno, que tenta lutar na vida, que dá trabalho a duas ou três famílias e teve que fechar. E tem a outra questão do futebol, por exemplo, entre aspas, que ninguém faz nada, entendeu? E isso contribui para o contágio do coronavírus. Então, cara, é bem controverso isso. Tipo, é bem difícil de entender. O que mais me assustou em relação ao coronavírus, vou falar algo assim, a gente olha muito para os governantes, eu acho que a gente tem que olhar e cobrar bastante, porque eles que têm as maiores condições de fazer qualquer coisa, porque eles têm mais condição econômica, eles, né, eles são pagos para isso, pagos, aliás, muito bem. Então, existe uma série de questões, mas quando a gente olha para a nossa sociedade, cara, o senso coletivo parece que inexistiu em vários momentos, sabe? Sim, As pessoas no começo, igual a gente comentou até no dia de Natal, a gente brincou, pessoas estocando papel higiênico, uma série de coisas acontecendo e as pessoas olhando só para o próprio umbigo, entendeu? E agora, cara, essa questão de pessoas, não, eu não vou tomar vacina, é uma discussão, eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas essa falta de pensamento só olhando para o seu, entendeu? Mas não pensando que talvez se você não tomar a vacina, se obviamente ela for comprovada, porque se for comprovado que ela tem uma eficácia, né? E a gente tem que confiar, porque a gente não tem muito o que fazer também, né? Mas a pessoa não querer tomar por birra, isso me incomoda, porque ela não tá olhando para todos, entendeu? Porque do mesmo modo que se o coronavírus contamina um, contamina tantos outros, uma pessoa que ela consegue se imunizar, ela ajuda a imunizar a outros também, principalmente ao grupo de risco. Então, essa falta de senso coletivo das pessoas me incomoda muito quando a gente trata a pandemia como algo, é algo que está acontecendo somente para mim, quando eu olho só para minha é. vida e não para o todo, sabe? Isso me incomoda, Como o cara. machismo. O É, machismo, tipo, eu sinto que e você fuge das informações de não só pessoas que realmente achismo, sabem. mas egoísmo também. Igual você comentou das Hum. aglomerações, existe uma crítica muito forte. Os torcedores, não sei o quê. E eu não vou fazer uma defesa aqui, porque eu sou um torcedor e eu não me aglomerei até agora, não pelo menos por conta de futebol. Mas a questão é, esse ano nós tivemos eleições municipais. Quantos comícios, quantas coisas não Sim, aconteceram, entendeu? De vários candidatos, inclusive que se dizem sensatos, né, que querem promover uma política diferente, tudo mais, é uma outra história, mas que se aglomeraram, teve candidato que pegou sim. coronavírus, não conseguiu nem votar, entendeu? E a gente trata isso como, ok, aí vai o torcedor, a gente reclama, aí o cara faz um protesto antirracista,
antirracista e tudo mais, o cara tá se aglomerando, o protesto é legal, mas o cara tá se aglomerando. Aí quando o político faz a droga de um comício, ninguém fala nada. Ou quando ele vai lá e fala para um monte de gente, ninguém fala nada. Então, Não, e aconteceu, Cauê, desculpa, aconteceu de políticos que se posicionaram em contra do Bolsonaro pela política do governo em relação ao coronavírus e fizeram atos com pessoas aglomeradas em plena campanha política, entendeu? Então, não, exatamente. O Dória é um desses caras, né? Era o Bolsodória aí, agora também, enfim. Então, realmente, isso acontece muito, essa incongruência de pensamento, essa falta, essa não concatenação das ideias, gente. Muita gente me pergunta o que é ConcaCast, vem de concatenar, olha o segredo. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Mas enfim, Davi, tem muita coisa que daria pra gente discutir sobre isso, mas esses são pontos que me tocaram, assim, me chamaram a atenção e que me incomodaram um pouco. Eu espero que no próximo ano a gente tenha uma vacina que comprova eficácia. Eu acho que é legal as pessoas se informarem. Eu vi algumas entrevistas a respeito de pessoas que trabalham nessa área de imunização, de sequenciamento de genoma de vírus, falando sobre as mutações. O vírus tem sofrido mutações e já não é de hoje, desde o início. Isso é normal, isso é natural. Muitos especialistas falam a respeito disso. E a gente ir vendo se de fato a vacina vai ter uma eficácia contra essa mutação do vírus. E a gente analisar e torcer para que tenha, sabe? Ao invés de ficar, vacina, vamos torcer para que tenha, para que a gente volte a ter uma vida minimamente normal. Quem sabe passar esse novo ápice que a gente está vivendo, a gente voltar a ter porque a gente viveu agora um pouco uma volta quase ao normal, as coisas melhorando, e aí agora vem tudo de novo, aquele medo, aquela dificuldade, Natal, Ano Novo, aglomerações. Então, torcer para que tudo vá bem, e se você tem algum tipo de fé, que você busque a sua religiosidade, se você é uma pessoa que não tem um tipo de fé espiritual, mas uma crença mais voltada para essa questão científica acima de toda e qualquer coisa. Enfim, que a gente possa buscar algum tipo de alento e seguir, porque eu acho que 2021 tem tudo para ser um ano melhor do que, obviamente, não foi 2020, né? e confiar, porque tem muitos pesquisadores, cientistas, profissionais de saúde que estão preocupados e trabalhando na solução do coronavírus. Não é um cara doido assim que faz, que tem uma vacina aqui, vou. Não, cara, passa um processo muito longo, um processo assim fiscalizado por muita gente, profissionais, governos, enfim, e a vacina vai chegar e vai ser uma coisa boa, não? A gente torce para isso, mas tranquilo, porque tem pessoas que estudaram para isso, que estão trabalhando nisso. Então, a gente de confiar nos profissionais de saúde, nos pesquisadores, nos cientistas, e torcer todo mundo para esse negócio chegar a um fim. Já que a gente tá numa vibe meio esportista hoje, hashtag eu acredito. Sabe, tipo aqueles times lá que estão na desgraça ali, lá, hashtag eu acredito. Cara, é isso, tem que acreditar, mas enfim. Davi, uma coisa pra gente fechar. O que você pretende fazer em 2021? Eu falei aqui que eu espero que seja um ano melhor. Você acha que você vai conseguir viajar em 2021? Porque agora você não vai pra Argentina, né? Não vou, eu espero ir para lá, para a casa dos meus pais, eu espero encontrar-me com eles de novo, porque já, tipo assim, eu não sei em que momento eu vou conseguir viajar, porque esse negócio, tipo, vai demorar ainda alguns meses, esse negócio do corona, negócio entre aspas, né? Mas já vão ser... Esse negócio é chamado corona, né? Corona. Vão ser aí 2 anos fora, tipo assim, me encontrar com eles. Mas o ano que vem, cara, olha, esse 2020 me ensinou que eu não tenho que planejar muito o ano seguinte. Pois é, porque você planeja dar bosta, né? Desculpa a palavra, gente. O Spotify vai colocar como conteúdo explícito aí, tô nem aí, mas é uma bosta, entendeu? Quebrou tudo. Não é conteúdo para crianças. Não, essa parte cara, aí, tire as crianças da sala, por favor. E aí vem a pergunta, né? Vai ser pior ou melhor que o 2020? E aí eu não sei o que responder, mano. Cara, você sabe que 2020 foi muito louco porque eu aproveitei pra ver várias coisas que eu não tinha visto. Então eu comecei a rever todas as temporadas de Masterchef no YouTube. Mó da hora, velho. Tô curtindo pra caramba Masterchef profissionais. Vi várias coisas que eu não consegui ver, assim, ao longo de outros momentos. E 2021 estou me planejando. Porque 2021 você sabe, né? 2021 é o ano que eu estou planejando cara? E 2021... O que foi isso? E 2021 também é um ano que eu estou planejando comprar um videogame, porque eu estou há muitos anos sem videogame e essa pandemia me fez olhar e falar assim, eu preciso passar
um pouquinho mais de É, tempo me entretendo com o joguinho, sabe? mas segura aí essa compra, amigo, porque talvez você tenha um presente de casamento aí, um videogame, da hora. Ah, Eu esperaria. minha noiva Eu vai adorar. esperaria. Você combina com ela depois, a dona Luana, que participou do último episódio. Ah, meu Deus do céu. Mas peraí, vamos fazer o seguinte: você compra o videogame, deixa na minha casa alguns meses, deixa ela um pouco esquecer do assunto e aí eu levo pra Aham. lá. Cara, eu queria muito que você casasse de última hora, assim. Aí a Larissa ia comer seu toco, velho. Tipo, eu dava o videogame pro Cauê logo, mas enfim. Ah, então, Ai, cara, eu só sei tá que mais perto. 2021 eu vou dar um abraço no cara da alfândega lá e falar: Aê, garoto, tô viajando de novo. Quanto tempo, meu querido? É só isso que eu quero, cara. É, vai ser um. Vamos torcer para que seja um ano onde consigamos voltar a abraçar, cumprimentar com a mão, assim, Ah, cumprimentar como cumprimenta o povo argentino, com um beijo ah, também, não, junto não. aí, Aí sabe? não, mano. Não, aí não, porque eu não tô nem falando por uma questão de machismo, não é nem isso, é porque eu não gosto, eu tenho uma dificuldade de cumprimentar a mulher, cara, porque eu nunca sei. Tipo, eu dou um beijo, só encosto o rosto, eu abraço, eu cumprimento, dou a mão. O que que eu faço, tá ligado? Aí, por via das dúvidas, normalmente eu cumprimento a distância lá, americano, sabe? Tipo, Mas seu problema é com a mulher, mas com o homem não tem problema. Então cumprimenta com um beijo ao cara, meu mano. problema é com qualquer ser humano. Abraçar o ser humano é uma dificuldade pra mim. Eu gosto deles à distância, amo a todos. E é isso. É, Bom, é eu sei assim eu disso. finalizo o podcast desse ano. Continue nos ouvindo, eu gosto de você. Quando você ouve à distância, eu adoro você, meu querido ouvinte. É, e deixa aí seu comentário. O que você está esperando 2021? Quais são os seus planos, É. desejo para o próximo ano? Você vai se entregar ao destino? Ou você já tem planejado aí? Comenta aí que a gente lê isso e é muito legal ter essa interação com você. E que no final você vai ganhar um prêmio. Só que não. Só que não. Ilusão. É, a gente não tem condição pra isso. A gente vai dar uma camiseta da Argentina que o Davi tá vestindo agora. É, isso mesmo. Vamos E sortear. desinfectada. É, e com o número 10 do Maradona. Nossa senhora. É, bom, é uma homenagem, né? Mas enfim. É, homenagem.